Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, para quem não me conhece, eu sou o pastor Silvio César, sou aqui do Rio Grande do Sul, já estou há algum tempinho aqui na internet e costumo trazer palavras inspiradas por Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Mas hoje em específico, esse vídeo é um vídeo mais, como é que eu vou dizer, um vídeo mais de preparação, principalmente para muitas pessoas que me acompanham aqui. E é claro que a gente, sempre quer ter visualizações e o meu intuito assim de alcançar as pessoas é para ajudar, Para ajudar, porque assim como eu tenho as minhas necessidades, físicas, espirituais, emocionais, eu sei que tem muita gente que tem também essas necessidades, E eu relutei muito, para fazer esse vídeo aqui. Já faz alguns dias que eu venho relutando, para fazer esse vídeo. Mas hoje eu decidi, tomei coragem. E pelo título aí que vocês estão vendo, ouviram, e entraram talvez nesse vídeo pelo título. Então, eu preciso preparar as pessoas, É uma necessidade para algo que já está tudo planejado, tudo preparado. Aliás, eu já falei isso, Já falei isso em vídeos em 2023, No início, bem no começo do ano. E hoje, é muito difícil para mim falar isso, porque eu sei que isso vai chocar, mas eu hoje vou trazer aqui consolo para as pessoas, porque elas vão precisar. E já de antemão, já antecipadamente, porque eu falei em 2023 que se o Bolsonaro voltasse dos Estados Unidos, ele iria ser preso, E aí, ele voltou. Eu, na minha opinião, eu achava que ele não podia voltar, Ele voltou. Possivelmente, tem muita gente se inscrevendo no meu canal, Então, possivelmente pessoas que não concordaram. E como ele ainda não foi preso, então as pessoas, semanalmente eu recebo ali como é que a gente diz, a notícia ali do YouTube que tantos se desinscreveram, Ainda bem que uns se desinscrevem e outros se inscrevem, então vai balançando a coisa. Mas preparem-se, está chegando a hora. Essa é a realidade. E de antemão, gente, eu já quero aqui avisar, isso não é um desejo meu, não é uma coisa que eu faço acontecer, não, é uma coisa que eu vejo. Eu falei em 2023, que eu achava que o Bolsonaro tinha que ficar lá, porque ele na cadeia não ia poder ajudar ninguém, e porque eu sei dos projetos do mal. Eu sei. A Bíblia diz, que o mundo jaz no maligno. Então, preparem-se, porque só não fizeram isso por medo.
mas vão fazer. Possivelmente vão fazer. Isso é mais certo do que o dia que raiou ou vai raiar, né? Então, preparem-se. Preparem-se. Vai acontecer muita bagunça, vai... Meu Deus, eu temo por isso. Eu temo por isso. Haveria condições de evitar que isso acontecesse? Haveria. Mas eu não posso nem falar aqui, porque vão dizer que eu estou incitando, né? Eu não estou incitando, eu não desejo isso para mim, eu não desejo isso para o Brasil, eu não desejo nada para ninguém. Muito menos para o Bolsonaro e muito menos nem para o Lula, que eu, com toda a franqueza, eu não, entende? Não simpatizo com ele, né? Sou franco em dizer. Eu não simpatizo com as ideias dele, nunca simpatizei. Mas isso é uma coisa minha, entende? Então eu não posso desejar isso. Eu posso até pedir para Deus fazer alguma coisa, né? Então eu quero que vocês entendam. Muitas vezes as pessoas pensam, mas o senhor é um servo de Deus e por que o senhor não ora? Gente, não depende. Não depende. O que Deus disse para Moisés? O que Deus falou para Moisés quando ele clamou a Deus pelo povo? O que Deus disse para Moisés? Eles estavam diante de Jericó. Deus disse, olha, diga ao povo que marche, Moisés. Diga ao povo que faça alguma coisa. O povo está parado, está dependendo de ti, de mim. Em outras palavras. Então, manda que o povo marche, pelo menos. Entende? Não depende, Deus não... Sabe, Deus fica com o braço cruzado muitas vezes. Os braços encruzados. Se vocês olharem biblicamente, as pessoas parecem que são cegas, parece que veem e não veem, vendo não veem, ouvindo não ouvem e falando não falam, né? Biblicamente você vai ver toda a situação que o povo se encontrou, Deus nunca fez tudo. Gideão foi à guerra com 300, será que foi ele que ganhou? Abraão foi a uma guerra com 318, será que foi Abraão e os 318 que ganharam? Não, era Deus que estava lá. Mas eles tinham que fazer alguma coisa. Deus exige que faça-se alguma coisa. Entende? Então, haveria possibilidade de evitar isso? Haveria. Mas eu acho que eu não preciso falar mais nada aqui, né? Não preciso falar mais nada. E outra coisa, oremos, busquemos a Deus. Busquemos a Deus e nos preparemos. Porque o projeto do inimigo, o projeto do mal, é que ele vá para a cadeia e de lá não saia. O projeto do mal é que ele vá para a cadeia e cometa o suicídio. Entre aspas, né? Entre aspas, eu já falei aqui, né? Já falei aqui um dia que tem muito pastor por aí que disseram que se suicidou, que pode que não tenha se suicidado, né? Então oremos. Oremos, e eu, da minha parte, não tenho muito o que fazer, né? Se eu fosse um assessor do Bolsonaro, né? Eu digo assim, ó, com seriedade, gente, com seriedade. Se eu fosse assessor do Bolsonaro, 2 anos antes de terminar o mandato dele, ele não estaria fora da presidência. Eu digo confiando em Deus. Confiando em Deus. Confiando em Deus. Se eu fosse assessor dele e ele me escutasse, e nós não estaríamos nessa situação. Porque basta um homem de Deus, de fato, para mudar a situação de uma nação toda. Há um problema que o cara se cerca só de chupa-cabra, né? Então não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu estou sendo sincero, estou sendo franco. Então eu já estou preparando vocês. Estou preparando vocês. Porque possivelmente
Se o mal conseguir isso, aí sim o Brasil vira um caos. Então nos preparemos, é por isso que eu venho falando, por isso que eu venho dizendo, eu até me exponho demais aqui, mas meu intuito aqui agora é consolar você e preparar você. Porque o livro de Salmo, capítulo 91, fala que existe um refúgio. Existe um refúgio para aquele que habita no esconderijo. E qual é o esconderijo? É o Altíssimo. É Deus, aquele que confia em Deus, ele tem um esconderijo. E não só um esconderijo, mas ele pode descansar à sombra desse onipotente esconderijo. E ele pode se gabar, ele pode falar desse Deus, ele pode dizer desse Deus, ele pode se gabar, dizer: esse é meu Deus. Esse é meu Deus, esse é o meu refúgio, essa é a minha fortaleza, porque eu confio nele. Porque ele pode me livrar do laço do passarinheiro, porque ele pode me livrar da peste perniciosa. Mas acontece que as pessoas estão agarradas e apegadas a fantasias, a promessas que não vão se cumprir. Então eu, como um homem de Deus, sabendo da minha origem, sabendo do poder que Deus tem, e sabendo que a quem muito é dado, muito é exigido, eu seria muito covarde ao extremo, seria imperdoável se eu não preparasse vocês para o que está para vir. Quando eu falo aqui, se preparem, quando eu falo aqui, gente, eu não estou conseguindo dormir, é porque eu vejo coisas que eu não falo nem para minha esposa. Alguma coisinha eu comento com ela, em tom de desabafo, que eu não tenho muito com quem conversar. Eu tenho Deus, eu falo com Deus. Só que muitas vezes Ele permite que eu veja coisas que me deixam abalado. E eu sou de carne e osso. Eu sou um ser humano. Eu tenho sentimentos. Entende? Então nós precisamos nos preparar. Porque senão vai ter muita gente que vai... Meu Deus! Não sei o que a pessoa é capaz de fazer com a vida dela. Se de repente acontecesse uma coisa... Porque em 2022, quem é inscrito aqui no canal, quem me acompanha aqui, e não saiu fora e continua me acompanhando, sabe que em 2022 eu avisei que o Bolsonaro não ia assumir o governo. Entende? Eu avisei. E muita gente se desinscreveu, muita gente me riscou da vida dela. E aí? Se eu dissesse que ele ia ganhar, eu era um servo de Deus, porque muita gente falou. Ah, porque ele já está eleito, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Falando em nome de Deus, gente, pelo amor de Deus, Deus não fala assim à torta e à direita com ninguém. Ele permite que aqueles que ele quer vejam as coisas, mas não para se promover, não para ganhar dinheiro, para nada disso. Deus não faz isso, Deus não vende, Deus não compra, Deus não negocia. Para Deus permitir que alguém veja alguma coisa, o cara tem que ser muito idôneo. Eu é que sei. O cara tem que ser muito responsável. E aí os caras são irresponsáveis, vêm aqui na internet, e porque vai acontecer isso, aquilo outro, não acontece, eles enrolam, porque isso, porque aquilo. Então aí, eu venho aqui, gente, com um propósito. Para que você se prepare. Porque tem coisa feia vindo por aí. Tem coisa feia vindo por aí. Feia mesmo. Projetos malignos. O que Jesus disse para os seus discípulos quando eles não conseguiram expulsar um demônio de uma criança
se não me engano. Que a casta de demônio que só se vence com jejum e oração, mas não é esses jejuns aí que as pessoas fazem e contam com a corneta, né? É uma corneta e começa a dizer para todo mundo, estou em jejum, estou em jejum, estou em jejum. O jejum que Jesus diz que traz efeito é aquele que ninguém sabe. É aquele que é feito para Deus. Entende? Então há castas de demônio que as pessoas brincam com isso. Brincam. Há castas que só se vence com jejum e oração. E se as religiões que existem hoje em dia realmente fossem sérias, já estariam jejuando através dos seus líderes, através dos seus obreiros, das suas direções, porque a coisa vai encruar. Quando eu digo aqui, que eu quero ver quando as igrejas estiverem vazias do que vão viver, eu sei do que eu estou falando. Eu sei. Eu só não posso ser mais claro, né? E eu honro esse cabelo branco aqui, ó. Eu honro. Não sou uma pessoa leviana para vir aqui falar o que não é. Então que se preparem. Se preparem, porque, olha, para mim já era para ter acontecido. Não aconteceu ainda porque os caras são medrosos. São medrosos. Quando eu venho aqui, que eu desabafo, que eu falo as coisas, é porque eu vejo que haveria condições de se levantarem e acabarem com esse negócio antes que vire um desgoverno, uma coisa sem solução. Que é o que eu estou vendo, porque vão cutucar, o tigre com vara curta, e isso não vai dar boa coisa. Para ninguém. Para ninguém. Para ninguém vai dar boa coisa. Para ninguém. Então se preparem. Se preparem. E confiem em Deus. Confiem, porque Deus é a nossa fortaleza, é o nosso socorro. Porque Ele pode nos livrar e é nele que nós precisamos confiar. Se tem alguém que pode nos livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, é Deus. Se tem alguém que pode nos cobrir com as suas penas e debaixo das suas asas, nós estamos tranquilos e seguros e podermos confiar, é Deus. Só que nós temos que entender que Deus é um Deus verdadeiro, Ele não é um Deus de mentira. Ele não é um Deus que dá dom para as pessoas ganharem dinheiro. Essa baderna, essa coisa dentro das religiões, das igrejas, tem que acabar. As pessoas sustentam vagabundagem, sustentam sujeitos que estão em pecado, vivendo, fazendo o que querem da vida. E ainda, quando eu falo coisas assim, tem gente que vem aqui e me mete o pau. E ainda diz que eu sou um cara que sou mal sucedido, que isso, que aquilo outro. E não sou só eu, tem muitos homens de Deus por aí que largaram essa sacanagem aí, desse sistema aí, que Deus está por aqui, ó, por aqui. Se Deus está permitindo alguma coisa, culpa desses aí que se dizem religiosos. Então se preparem. Se preparem. Se você não quer ter medo, se você não quer morrer de terror, se você não quer que a sua vida vire uma noite, se você não quer que a seta que voa de dia te ataque, te acerte, se apegue com Deus. Se apegue com Deus. É por isso que eu digo que se eu tivesse dinheiro, eu já teria comprado lá um lugar lá em cima do morro, lá onde ninguém sobe, e ia lá me esconder, porque eu sei que está vindo, o que está para vir. Eu sei que está para vir. Eu sei. Ah, mas pastor, o senhor não está dizendo aqui que... Mas gente, eu sou uma andorinha sozinha, tentando fazer verão aqui. Se eu viesse aqui e falasse um monte de mentira, todo mundo ia compartilhar, todo mundo ia deixar like, eu ia crescer, ia ser uma maravilha. Mas como eu venho aqui e falo a verdade, não engano ninguém, não enrolo ninguém. E agora estou vindo aqui porque eu sei que tem gente aqui do canal
que se acontecer o que está previsto, é capaz de cometer o suicídio. Mas não faça isso. Não faça isso, minha irmã. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, meu amigo. Porque é isso que o capeta quer da sua vida. Que você cometa um pecado que não tem perdão. Não faça isso. Enfrente. Seja realista, porque as pessoas pensam que eu sou pessimista. Eu não sou pessimista, eu sou realista. Eu não gosto do pessimismo. Só que eu não posso vir aqui enganar. Eu tenho que ser realista. E eu tenho que falar a verdade, porque eu sou uma pessoa de Deus. Eu fui chamado por Ele. Eu rejeitei coisas grandes. Eu rejeitei salários ótimos para servir só a Deus. Eu podia ser presidente de um campo, de uma grande igreja. E eu não estou brincando aqui, gente. Eu fui sondado. Eu não sou uma pessoa que entende? Ficar inventando, sendo fantasioso. Não sou. Eu posso errar um pouquinho, eu posso... mas eu não sou uma pessoa que conta vantagem, que seja gavola. Eu não sou. Eu sou uma pessoa realista, eu sou uma pessoa consciente, eu sou uma pessoa que gosta das coisas certas. Entende? Eu não gosto da mentira, eu não gosto do engano. Porque eu me converti a Deus. De fato, eu li a palavra de Deus, eu li a Bíblia. Até certa idade eu fui na igreja empurrado pelo meu pai e pela minha mãe. Mas chegou um ponto que eu virei homem. E aí eu tive que escolher. Continuo ou não continuo? Aí eu fui ler a Bíblia para ver se tinha algum fundamento. Eu já lia a Bíblia, eu já frequentava a escola dominical, mas sempre empurrado pela minha mãe e meu pai. Mas teve um momento que eu pude escolher, e eu escolhi. E eu fiz provas, e Deus, pela sua misericórdia, me respondeu nas minhas provas. Então eu não sou uma pessoa que caiu de paraquedas aqui, eu estou desde 2012 aqui, se não me engano. E quem fala a verdade, vocês sabem que... Então eu estou aqui para preparar você. Se prepare. Para você não ter medo. Para você não ter terror. Nem na noite, nem no dia. Para você não ser acertado por nenhuma seta, por nenhuma flecha. Para você não ter medo da peste que anda na escuridão, nem na mortandade que assola no meio-dia. Para você poder confiar que 1000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita, mas se tu estiver com Deus, tu não vai ser atingido. Leva a sério a tua fé. Talvez algum pastor vai me ouvir, leve a sério a sua fé. Comece a preparar a sua igreja. Que as pessoas têm medo de perder membro. Se eu tivesse medo de perder inscrito, eu não falaria essas coisas aqui. Eu deixaria. Deixa rolar. Enganaria todo mundo. Mas existe essa possibilidade. Está tudo preparado. Já está até assinado o negócio, tia. Então se prepare. Se prepare. Porque não vai resolver chorar depois. Tem que chorar antes. Quando Elias fez aquele desafio com 450 profetas de Baal e mais 400, não sei do que lá, ele não deixou para orar na hora. Ele já vinha em oração, ele já vinha em clamor, ele já vinha em consagração há muito tempo. E quando ele orou, o céu se abriu. Mas as pessoas deixam para orar e para buscar Deus e para se humilhar e para chorar depois que acontece a catástrofe. Tem que orar antes. Não existe melhor remédio do que a prevenção. A prevenção é o melhor remédio. Quando a pessoa se previne, quando a pessoa já vem de antemão, olhando as possibilidades, sendo cauteloso. É muito melhor do que ela ter dinheiro depois, porque pode não ter remédio. Então gaste os seus recursos agora, enquanto pode surtir efeito. Faça alguma coisa enquanto ainda não virou um caos.
Eu fico, gente, às vezes eu digo para Deus, Deus, eu não vou mais fazer vídeo. Eu digo, eu não vou fazer mais. Para quê? Eu tô que nem um palhaço ali, fazendo vídeo. E olha, às vezes eu apanho. Apanho, para voltar aqui, eu apanho muito. Mas preparem-se. 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 Levem a sério a fé em Deus. Reconheçam Deus de fato. Porque os caras só pensam em dinheiro. Só pensam em vantagem. Levem a sério. Eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Esse talvez seja o último mês de paz aqui no Brasil. Esse seja talvez o último mês de tranquilidade aqui no Brasil. Então se prepare. Se prepare. Se prepare. Porque pode cair 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita. Mas se você estiver em Deus, no esconderijo real, no esconderijo que ninguém pode atingir, 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, mas tu não vai ser atingido. Somente com os teus olhos tu vai contemplar e verás a recompensa dos ímpios. Porque tem muita coisa aí que vai acontecer que é pela impiedade. E quando eu falo ímpio, não é da gente que as pessoas que não vão na igreja. Estou falando das pessoas que vão na igreja. E até pastores são, e até apóstolos. Mas são ímpios. São ímpios. Não levam a sério as coisas. Usam a Bíblia para ganhar dinheiro. Enganam o povo, enrolam o povo. Deus está por aqui com essa gente. Tem gente aí que é mais sujo do que pau de galinheiro diante de Deus. E tem a cara de pau de puxar marcha para Jesus e 50 coisas. Se não houver uma reviravolta no Brasil e o povo se humilhar diante de Deus, vocês vão ver o que vai acontecer. E eu estou aqui preparando vocês, porque eu não sou um falso profeta, não sou um falso sacerdote, eu tenho até vergonha que me chamam de pastor, pela sacanagem que estão fazendo com o povo. Tenho até vergonha. Vergonha mesmo. Me perdoem, eu não estou bravo nem nada, mas esse é meu jeito. Ainda bem que nós temos Deus. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem que o Senhor é o nosso refúgio. E no Altíssimo nós podemos fazer a nossa habitação. Ainda bem que, confiando em Deus, nenhum mal nos sucederá. Nem praga alguma chegará à nossa tenda. Porque o Senhor pode dar ordens aos seus anjos. Ainda bem que existe essa esperança. O Senhor pode dar ordens aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Mas prepare-se. Prepare-se, porque enquanto os caras estavam de férias, tá? Vou falar aqui. Enquanto a direita toda estava de férias, o outro lado, o pessoal lá, estava de reunião, estavam se preparando, entendeu? É por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E a coisa só não estourou ainda por medo. Por medo, mas eles vão cutucar o tico com vara curta. E aí, gente, sabe-se lá o que vai dar. E o projeto deles, eu deixo registrado aqui, o projeto deles é que o Messias não saia da cadeia, tá? Esse é o projeto. E eu não estou aqui para brincar.
Não tô aqui para brincar. Que Deus tenha misericórdia. Misericórdia do povo brasileiro. Forte abraço. Tchau, tchau. Até mais.